Sabe aquela sensação de caos? Quando um projeto parece que tem vida própria e, de repente, ninguém mais sabe exatamente para onde ele está indo? Pois é. Hoje, a gente vai conhecer uma ferramenta que promete transformar essa confusão toda num mapa. Um mapa bem claro e objetivo. É hora de colocar ordem na casa usando o diagrama CIPOC. Pensa bem, quem nunca entrou num projeto super empolgado, mas que, no meio do caminho, começou a se perder? Começam a surgir aquelas dúvidas. Peraí, quem é o cliente final disso aqui? Do que a gente precisa para começar de verdade? Por que o escopo desse projeto não para de aumentar? É um problema clássico, né? E é exatamente isso que desalinha as equipes e muitas vezes leva os projetos para o buraco. E a raiz desse problema, na maioria das vezes, está na falta de uma visão do todo, uma visão clara do processo completo. Quando cada um só consegue enxergar o seu pedacinho, a gente perde a noção do conjunto. Fica fácil se perder nos detalhes quando não existe um mapa geral para guiar todo mundo. É exatamente aqui que o CIPOC entra. Ele é uma ferramenta para mapear processos que é, olha, incrivelmente simples, mas poderosa. Pensa nele como se fosse uma planta baixa de um imóvel, sabe? Uma visão de cima, de alto nível, que mostra só os elementos mais importantes de qualquer processo, do comecinho até o fim. E o nome CIPO, que na verdade é uma sigla em inglês para cada uma das 5 colunas que formam o diagrama. Suppliers, que são os fornecedores. Inputs, que são as entradas. Process, o processo em si. Output, que são as saídas. E customers, os clientes. Juntando tudo isso, a gente consegue contar a história completa de um fluxo de trabalho. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. O CIPOC não é aquele mapa de processo super detalhado, com cada caixinha de decisão, cada microetapa. Não. A ideia dele é outra. Ele oferece a visão macro, o panorama geral. É a ferramenta perfeita para a gente definir o escopo de um projeto e, o mais importante, garantir que todo mundo na equipe esteja falando a mesma língua antes de mergulhar de cabeça nos detalhes. Ok, então vamos para a prática. Como é que a gente constrói um CIPOC? O mais curioso é que, apesar da sigla ser SIP ou C, o jeito mais eficiente de preencher não é bem nessa ordem. E pode acreditar, existe um ótimo motivo para isso. E para deixar tudo bem concreto, vamos a um exemplo que todo mundo entende: o processo de produzir um bolo industrializado. Imagina só, desde a chegada dos ingredientes até o bolo prontinho, embalado, para ser vendido no supermercado. E aqui está o pulo do gato, a ordem recomendada. A gente começa pelo meio, pelo processo. Depois, a gente foca no resultado final, o que esse processo entrega, ou seja, as saídas. E para quem ele entrega, os clientes. Só depois disso é que a gente volta para o início para definir o que é necessário, as entradas e quem fornece tudo isso. Essa lógica, que vai de fora para dentro, garante que o foco esteja sempre no cliente e no valor que está sendo entregue. Então vamos lá. O primeiro passo é preencher a coluna do meio. No nosso exemplo do bolo, a gente lista ali umas 5 ou 6 macroatividades. Não precisa detalhar a receita, não. São só as grandes etapas, sabe? Receber os insumos, preparar a massa, assar, resfriar e, por fim, embalar. Simples e direto ao ponto. Beleza, com o processo definido, agora a gente olha para o resultado. O que ele produz? As nossas saídas, bolos embalados e também informação de lote. E quem recebe isso? Os nossos clientes, redes de supermercados e distribuidores. Olha só como, de repente, a conexão entre o que é feito e para quem é feito fica totalmente clara. Agora sim a gente volta lá para o começo. Para conseguir executar o nosso processo, quais entradas a gente precisa? Ingredientes, claro, como farinha, açúcar, ovos e também as embalagens e etiquetas. E quem fornece tudo isso? Os fornecedores, os produtores dos ingredientes e os fornecedores das embalagens. Pronto, tá aí, nosso diagrama tá completo. E esse exemplo simples mostra com perfeição o poder do CIPOC. Em questão de minutos, a gente criou um mapa visual que resume um processo inteiro, alinhando todas as peças do quebra-cabeça. Mas olha, os benefícios vão muito além de ter um diagrama bonito na parede. A clareza visual é, sem dúvida, o primeiro grande ganho. Com ela, fica muito mais fácil identificar possíveis gargalos e alinhar a comunicação. As equipes passam a ter um entendimento comum, uma linguagem única. Isso também reforça uma mentalidade focada no cliente e, o que é fundamental, serve como uma base super sólida para qualquer projeto de melhoria que venha depois. E esse é o ponto-chave. O CIPOC não é um fim em si mesmo, ele é o começo de tudo, ele é a fundação. É em cima dele que a gente vai construir análises mais profundas e projetos de melhoria contínua de verdade.
Não é por acaso que o CIPOC é uma peça central em metodologias tão robustas como Lean Six Sigma. Ele é usado logo na primeira fase, a fase definir do famoso ciclo DMAEC. Faz todo sentido, né? Antes de sair medindo, analisando ou tentando melhorar qualquer coisa, a gente precisa primeiro definir com clareza o processo. E o CIPOC faz exatamente isso. Essa frase resume perfeitamente a essência da ferramenta. O objetivo aqui não é se afogar em cada detalhe, mas sim ter uma visão de cima, uma visão geral focada nas variáveis que realmente importam. É aquilo de conseguir enxergar a floresta e não só as árvores. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Que processo aí no seu dia a dia, seja no trabalho ou até na vida pessoal, está precisando desesperadamente de um mapa para encontrar um pouco de clareza? Onde é que uma visão de cima poderia fazer toda a diferença? O CIPOC mostra pra gente que, às vezes, o primeiro passo para resolver um problema super complexo é bem simples, é só sentar e desenhar o mapa.